Programa Fala Carlão. Oferecimento Bradesco. De ponta a ponta, é com o Bradesco que o agro conta. Bom, gente, o nome da conferência é clima, né? A gente está falando de mudanças climáticas, então o programa de hoje está simplesmente imperdível. Obrigado, Agro Revenda, obrigado, Faesp, Absolo e Andave. Fiquem aí com esse programa para lá da prateleira de cima. Qual que é o papel que está reservado, por exemplo, para quem trabalha nesses ambientes, seja para um pequeno produtor, seja para os indígenas, quilombolas, enfim, toda essa comunidade que vive disso, né? E que vive de preservar muitas vezes. Exato. Eu acho que é importante pensar na cadeia, né, produtiva da restauração. Vai desde sementes até os viveiros, até todo o transporte para onde é feita essa restauração, assistência técnica, o monitoramento dessas atividades para garantir que ela chegue a crescer efetivamente, né? Então, dentro dessa cadeia, você tem diferentes pessoas que contribuem para ela. O Brasil é um país que conserva grande parte das suas florestas e tem um papel importante, né, de todos os setores nesse processo. As populações indígenas e tradicionalmente já contribuem para a conservação florestal, acho que isso não tem nenhuma dúvida. O setor produtivo, alguns sim, outros não. Eu acho que na medida que a conservação florestal e a restauração tornam-se viáveis economicamente, você atrai também esse público para que ele também contribua para esses resultados. Isso pode se tornar algo muito inclusivo. Pode se tornar um negócio dentro da propriedade. Acho que você tem que pensar em diferentes soluções. Também não é fácil empreender, né? Então, é interessante pensar na propriedade de uma forma diversa. A gente já sabe hoje em dia que monocultura por si só não é sustentável no tempo. Então, por que não pensar em dedicar parte de sua propriedade para uma produção florestal? Ô Zé, fala para mim o seguinte, a gente fala de mudanças climáticas, a gente está muito acostumado, e a gente que fala do agronegócio está muito acostumado geralmente a relacionar isso com as fazendas, relacionar isso com o agro, mas eu queria, numa cidade como São Paulo, o porquê existe uma secretaria voltada para o tema. Acho que esse é o primeiro ponto. Bom, primeiro, ela existe porque o prefeito Ricardo Nunes é muito sensível àquelas emergências climáticas. Hoje a gente já fala em emergências, não são mudanças mais, elas vieram rapidamente, se intensificaram, né? E São Paulo tem quase 13 milhões de pessoas, então muitas vulneráveis, são as vítimas preferenciais dessas emergências climáticas. Agora, uma coisa que ninguém sabe é que São Paulo tem agricultura familiar. Nós temos ali em Parelheiros uma grande plantação de plantas ornamentais, de frutas, fornecemos para o estado inteiro, ninguém sabe disso, né? Mas nós estamos cuidando na secretaria de várias coisas que atormentam São Paulo. Primeiro, as ondas de calor, né? O calor mata mais do que o frio. Ele não vai aparecer ali no atestado de óbito, mas a causa remota das mortes, principalmente de idosos, de crianças, de hipertensos, de diabéticos, é o calor. Então nós temos um trabalho para reduzir a temperatura, para tentar fazer com que São Paulo fique com uma temperatura mais amena. Nesse sentido, o prefeito expropriou 32 áreas verdes. Nós vamos ficar com 26% do território paulistano de verde perpétuo, ou seja, vocação verde para sempre. Isso é um grande tento. Já tem muita coisa feita e muita coisa bonita no Brasil. Vamos, para citar um exemplo de que eu acho que é inerente aos pequenos produtores, é o cooperativismo, por exemplo, que existe no Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, especialmente nesses estados, mais ainda do que no resto do Brasil, que coloca, eu falo sempre o seguinte, cooperativismo coloca em pé de igualdade
o pequeno produtor com o grande produtor, não é verdade? Porque você soma, você pega um monte de pequenos juntos, eles vão ser igual ou maior que os grandes, né? Nós temos experiências no sul do país. Agora, acho que é importante, como a gente fala muito de Amazônia também, né? É falar que existe isso na Amazônia. Nós temos cooperativa, a Cooperacre, que é uma cooperativa do Acre, né? Tem a cooperativa de Rondônia, que inclusive tem um projeto interessante com uma grande empresa de cosmético no Brasil. Né? Eles recebem pagamento de serviços ambientais por conservarem a floresta. Então é uma ação importante, né? Porque muitas vezes sozinho você não alcança as coisas, né? Sim. Agora juntos você alcança, né, os objetivos. Marco, a gente participou aqui de um painel, eu queria que você trouxesse o que esses números que foram apresentados aqui, o que eles significam. Pois é, nos últimos 2 anos houve um decréscimo muito significativo do desmatamento na Amazônia e neste ano agora também no Cerrado, mas houve ao mesmo tempo um aumento assustador da área de queimadas. E o que é muito preocupante, e estamos tentando entender, a comunidade científica está tentando entender as causas desse aumento das queimadas. Uma boa parte disso parece ser atribuído ao fato de que nós estamos com uma seca excepcionalmente forte, mas é possível que tenha havido também, há uma forte suspeita de que tenha havido uma grande quantidade de incêndios criminosos, deliberados. Sim. Exatamente porque melhoraram os controles contra o desmatamento, com imagens de satélite e tudo. Então quem antes desmatava com motosserra e trator, agora está pondo fogo. Aqui do meu lado, o professor Carlos Nobre. Antes dele começar esse painel, veio gente aqui, estava uma tietagem na nave, que o senhor é uma referência mundial no tema. E eu confesso que eu sentei ali na primeira fila para lhe ouvir falar. E fiquei muito assustado com aquilo que o senhor colocou. Então eu gostaria até que o senhor pudesse usar o espaço que a gente tem aqui do programa Fala Carlão para quais são os alertas que o senhor trouxe nesse painel que o senhor acabou de participar. Olha, a ciência tem mostrado, eu tenho trabalhado há 35 anos nisso, que a Amazônia hoje, a gente sabe que ela está muito perto do ponto de não retorno. A floresta já está muito se degradando, todo o sul da Amazônia. A estação seca ali já está 5 a 6 semanas mais longa em 44 anos. Sudeste da Amazônia, sul do Pará, norte de Mato Grosso, a floresta está perdendo mais carbono que removendo. Então nós temos realmente que buscar soluções, senão nós vamos perder a Amazônia. Então nós temos que parar o desmatamento e a degradação. Excelente notícia, 2023-2024, mais de 60% de redução, mas infelizmente explosão dos incêndios, quase todos criminosos. E nós temos, como a sessão aqui mostrou, rapidamente implementar o projeto Arco da Restauração. Eu levei essa ideia para o BNDES, eu sou membro do Conselho de Administração, o BNDES aprovou e já começou. Então nós precisamos realmente, rapidamente, a ideia é muito desafiadora, restaurar 240 mil quilômetros quadrados de toda a Amazônia brasileira, principalmente o sul da Amazônia, ali desmatado, degradado. Se a gente conseguir fazer isso, nós vamos reduzir muito o risco desse ponto de não retorno. E também remove uma grande quantidade de gás carbônico da atmosfera, combate a emergência climática, mas principalmente protege a biodiversidade e volta a reciclar a água. O que a gente chama rios voadores, aquele vapor d'água que a Amazônia recicla e joga para o Cerrado, para o sul. Que é tão importante, por exemplo, para a agricultura. Totalmente importante. Está diminuindo. Então, se a gente restaurar ali, nós vamos fazer os rios voadores voltarem, vai melhorar demais a agricultura do resto do Brasil e proteger a biodiversidade. Com quem eu conversei aqui, especialmente com os governadores lá da região, o próprio Helder conversou comigo, é muito importante a restauração, é muito importante, mas é muito importante que se tenha em mente que a Amazônia tem 30 milhões de pessoas, muitas vivendo ainda em condições bastante desfavoráveis, né? A gente sempre tem que ter a clareza que a agenda florestal é uma agenda de geração de riqueza, né?
A boa parte dos produtos que a gente tem hoje desenvolvidos, né, e produzidos com base na biodiversidade brasileira são usados por grandes empresas alimentícias, empresas de bebidas, cosméticos, farmacêutica. Como que essa riqueza natural ela se traduz para a população na ponta. Então, como que a gente consegue produzir uma castanha de melhor qualidade, como a gente consegue beneficiar o produto no território, não só vender ali, por exemplo, no caso da castanha, a gente sabe que uma coisa é a gente vender a castanha no ouriço, outra coisa é a gente vender a farinha da castanha, já processada no local, nas mini usinas. Então, como que a gente transforma essa riqueza da sociobiodiversidade uma riqueza para a população local, né, A Carlos? gente trabalha muito dentro do agronegócio. Qual que é o papel reservado ao agronegócio, na sua opinião, em relação a todo esse debate climático? A gente tem um grande potencial de ganho de produtividade, né? O Brasil já demonstrou que é possível com muita tecnologia e além de tecnologia, mas também esse alinhamento entre o produtivo e o ambiental gerar uma riqueza que nos diferencia em relação aos outros. Não existe uma dicotomia direta, né? A gente tem ali um trabalho que a gente reconhece, por exemplo, como a Embrapa. A Embrapa é uma grande empresa de pesquisa brasileira que conseguiu desenvolver tecnologias para o setor que aliam esses dois segmentos, tanto a parte da produtividade quanto a parte da preservação ambiental. É importante que essas tecnologias, esses métodos, essas metodologias sejam difundidas para que a maior parte dos produtores consigam ter acesso a essas tecnologias, acesso a esses processos, acesso a esses melhoramentos. A gente sabe, a gente já mostrou que é possível, né, Carlão, produzir mais com qualidade e com produtividade em espaços menores. Isso é o que a gente, assim, tem para mostrar para o mundo. Vamos mostrar de uma forma bonita e inclusiva aí na COP30 em Belém o ano que vem. Eu vou falar aqui com o Axel Grael, que é o prefeito, ele é prefeito de Niterói e também é vice-presidente da entidade da Frente Parlamentar, da Frente de Prefeitos, da Frente Nacional de Prefeitos e Prefeitas do Brasil, que reúne as 500 maiores prefeituras do Brasil. É isso mesmo? É isso mesmo. Nós temos uma organização, né, que reúne, né, prefeitas e prefeitos, né, das principais cidades do país. E é muito importante, né, principalmente nesse momento, né, que nós estamos vendo, né, essa necessidade, né, da transição, né, para um planeta, quer dizer, mais seguro em termos climáticos. E a gente só vai conseguir isso realmente com uma participação, né, no mundo todo das cidades, né, dos governos locais, junto com os governos nacionais, né, com o empresariado, com a sociedade civil. Só assim nós vamos conseguir promover essa transição que é tão importante. O Axel, você está aqui no Azerbaijão. Ontem eu dei uma volta aqui na cidade, a gente já chegou aqui faz 2 dias. Eu achei a cidade lindíssima, cidade limpa, bonita, bem arrumada. Eles estão recebendo a gente muito bem aqui. O que você vem em busca de que tipo de aprendizado aqui para levar lá para Niterói? Olha, eu sou um engenheiro florestal, sou um ambientalista desde o começo da década de 80. Acompanhei, né, o debate, né, do clima desde a Rio 92, participei, né, de várias conferências do clima e eu tenho a convicção de que as cidades, né, são muito importantes. Niterói é a primeira cidade do Brasil a ter uma Secretaria do Clima, né, com políticas locais, né, para educação climática, para resiliência climática, para, enfim, cumprimento, né, de toda uma agenda que é fundamental, né, para que a gente assegure um futuro melhor para as gerações que vêm pela frente. Não falei para vocês no começo que o programa estava chique, hein, gente? Obrigado pela sua audiência, obrigado Revista Agro Revenda, obrigado Andave, Absolo e Faesp. Fiquem com Deus, um ótimo final de semana a todos. Programa Fala Carlão.
Oferecimento Bradesco. De ponta a ponta, é com o Bradesco que o agro conta.